Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E esse vídeo é a segunda parte de 4 perguntas que uma seguidora me fez no Instagram. Ela mandou um direct e eu achei essas 4 perguntas bem interessantes e resolvi quebrar em 2 vídeos. O primeiro vídeo eu já gravei respondendo as 2 primeiras perguntas. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card. Assiste que tá bem legal, e hoje eu vou falar sobre as 2 últimas perguntas dela. O primeiro ponto é que ela disse que se sentia desconfortável, com medo de investir em fundos imobiliários de shoppings, porque muitos shoppings estão fechados e os fundos imobiliários estão ou sem renda ou com pouca renda e ela não sabe quanto tempo isso vai durar por conta da pandemia de 2020, então ela ficava um pouco receosa de investir nessas condições. E o segundo ponto é que ela queria começar uma carteira com 4 fundos imobiliários e não sabia por onde começar. Então a primeira dúvida eu vou tentar te responder de uma forma mais geral, sem depender tanto, sem falar tanto dos fundos de shopping, mas te dando a mentalidade que você deve ter para quando acontecer algum problema em algum setor. E a segunda dúvida eu vou te dar uma forma bem direta, bem tranquila e bem segura, bem fácil para você começar a montar a sua carteira de fundos imobiliários, beleza? Então bora pro vídeo depois da vinheta. Pessoal, sempre vai ter alguma crise em algum setor dos fundos imobiliários. Talvez não uma crise como essa da pandemia, mas sempre vai ter algum setor que está com um pouco de pessimismo em cima. E a mesma coisa acontece no mercado de ações. As empresas têm setores também, e sempre vai ter aquele setor que está sendo penalizado pelo mercado e aquele setor que é o queridinho do momento. Então, para você perder o medo e tomar a decisão certa, uma decisão consciente, eu vou te lembrar de 2 princípios muito importantes para você investir. O primeiro princípio e mais importante é que o mercado é cíclico. Tudo obedece a um ciclo. A economia, como um todo, tem ciclos de expansão, ciclos de retração. O mercado de imóveis físicos também tem ciclos e o mercado de fundos imobiliários também tem ciclos. E aí alguns setores podem entrar numa tendência de baixa, num ciclo de baixa e demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos para engatarem um ciclo de alta. Então, se você tiver com a mentalidade de curto prazo, de repente dar só uma rentabilizada na carteira, porque a renda fixa está pagando pouco, eu vou entrar um pouco em renda variável para melhorar minha rentabilidade, talvez você se frustre e aí é natural você ter medo mesmo, porque se um fundo cai e você coloca seu dinheiro nele, pode ser que ele demore a voltar, como eu falei, e aí você vai perder rentabilidade, se a sua cabeça for de curto prazo. Mas por mais que você tenha foco no longo prazo, aproveitar essa queda de um ativo ou de um setor encarando como uma oportunidade pode ser complicado, porque esse investimento que você vai fazer pode demorar bastante tempo para dar retorno. Só como exemplo, há alguns anos o setor de escritórios dos fundos imobiliários passou por uma crise e muita gente aproveitou para comprar ativos bons por preços bons. Só que muita gente está esperando até hoje essa valorização. E principalmente na cidade do Rio de Janeiro, onde a vacância ainda é alta, muitos fundos estão com a renda mais baixa. E aí você tem que ser muito sincero com você. Será que você vai aguentar isso? Se você focar no longo prazo, você tem mais chance de aguentar. E se você lembrar que o mercado é cíclico e que em algum momento esse ativo em queda ou esse setor em queda vai retornar à média, ou seja, vai voltar a subir, se você lembrar disso, você tem mais chance de ficar tranquilo. Então esse foi o primeiro princípio, que o mercado é cíclico e às vezes os ciclos podem levar algum tempo até terminarem. Já o segundo princípio, ele está mais ligado à psicologia dos investimentos. E a ideia é o seguinte, quando algum ativo está caindo no mercado financeiro, a reação natural das pessoas é ter medo, porque a gente tem uma coisa chamada aversão a perdas. Vários estudos mostram que a dor da perda pode ser até 2 vezes mais forte que a alegria do ganho. Então você tem que ter muita coragem e sangue frio para investir num ativo em queda, principalmente quando o mercado está falando muito mal daquilo ali, tá nas notícias, tem que ter muita coragem para fazer isso. Só que é muito difícil o investidor iniciante fazer isso. Geralmente ele faz o contrário, ele prefere investir naqueles ativos que subiram muito recentemente, nos últimos meses, aqueles ativos que são os queridinhos no mercado, só que isso geralmente é comprar na alta, e isso vai reduzir o seu ganho, porque o ativo já subiu e você perdeu o bonde. E o pior é que, além de perder rentabilidade, você tende a aumentar o seu risco quando você compra na alta. Isso porque, como a gente viu, os mercados são cíclicos e todo ativo, todo mercado tende a retornar uma média. Imagina uma linha reta aqui,
e o ativo circulando em torno dessa linha reta. Então, tudo que subiu mais tem mais risco de cair e retornar a essa média. Essa é a origem do princípio do retorno à média ou do mercado cíclico. E mesmo sabendo esses princípios da psicologia do investimento, muita gente não consegue resistir e acaba indo com a manada. Isso porque comprar o que está todo mundo comprando geralmente é mais confortável, principalmente para o iniciante. Mas aí falando especificamente sobre o setor de shoppings, que a seguidora perguntou, eles podem ficar sem renda durante um bom tempo ainda, até a pandemia acabar e depois até as pessoas voltarem a ter confiança a circular e frequentar shoppings, que é um ambiente fechado. Então eles podem ficar sem renda. E aí essa é uma questão muito pessoal, tá? Se você topa ou não esse tipo de estratégia mais arrojada. Mas na minha visão, o que vai definir mesmo, o que deve definir mesmo se você topa ou não essa estratégia, é o tamanho do desconto que o mercado está dando, ou seja, é o quanto o mercado penalizou aquele ativo ou aquele setor. É a diferença entre o valor do ativo e o preço, né? Quando mais o preço cair, comparado ao valor, né, desde que seja um ativo de valor, melhor é essa situação, maior essa oportunidade e de repente mais interessante é você entrar. E aí que muita gente erra, porque eles olham só para o preço e não tentam avaliar o valor do ativo. Então, para te ajudar a identificar essa diferença, se realmente é uma oportunidade, eu vou deixar aqui no card de novo aquele primeiro vídeo que eu já gravei respondendo as perguntas da seguidora, porque lá eu falo sobre os principais indicadores dos fundos imobiliários para você conseguir realmente identificar essas oportunidades. Então, resumindo, sobre esse medo de investir num ativo num setor em queda, primeiro, foca no longo prazo, tenta refletir e sentir as suas emoções, depois tenta identificar se isso realmente é uma oportunidade, pode não ser, como eu mostrei no vídeo, e principalmente, seja sincero com você e veja se essa estratégia mais ousada, mais arrojada, está condizente com a sua personalidade como investidor. Geralmente quem começa ainda não tem a maturidade para encarar esse tipo de estratégia. Já sobre a última dúvida de como o iniciante pode começar uma carteira de fundos imobiliários, a seguidora fala que ela queria começar com 4 ativos e eu sinceramente acho isso muito pouco. É claro que quem está começando de repente com R$1.000 vai pegar aí 4 fundos imobiliários, vai colocar 1 ou 2 cotas em cada um, isso vai dar os R$1.000, tá? Cada cota hoje geralmente está entre R$100 e R$200, então vai dar esse valor. E aí depois, a cada mês, ele pode ir comprando outros ativos. Só que muitas vezes eu sinto que o iniciante, né, quem está começando, ele quer ter uma carteira menor para concentrar naqueles ativos que ele acha que vai bombar. Isso está muito ligado à mentalidade de caçar oportunidade. O cara está ansioso, né, está começando e quer ver rentabilidade logo, quer resultado, quer bombar, então ele acha que esse é o caminho. Mas a verdade é que ninguém sabe quais ativos vão bombar. E se fosse possível saber, com certeza o mercado iria saber disso na sua frente. O mercado é composto por pessoas mais qualificadas que você, pessoas que vivem do mercado, que trabalham o dia inteiro, não são pessoas normais que têm um emprego, faculdade, casa, filho, coisas do dia a dia, são pessoas que vivem o mercado. Então o mercado vai estar na sua frente na grande maioria das vezes. Mas vamos dizer que você foi lá e comprou 4 FIs, que são as maiores oportunidades, os mais descontados. Ainda assim, como a gente falou, é possível que esses ativos que estejam na baixa, estejam com algum problema, eles continuem com problema, continuem na baixa durante um bom tempo. E aí, será que o iniciante vai aguentar essa situação? Então a minha sugestão é para você começar com pelo menos 10 fundos imobiliários, tá? 10 é uma boa meta. E aí muita gente vai falar, não, que isso é muito, que quem diversifica não sabe o que está fazendo, e essa é aquela mentalidade de caçar oportunidade, concentrar naquilo que vai bombar. Já falei que isso não é tão fácil assim. E às vezes só depois de um tempo investindo para a pessoa realmente entender isso. Porque depois de um tempo você vai pegar a sua primeira crise e você vai entender que só a diversificação salva. Muita gente acha, não, eu vou concentrar agora aqui, vai dar tudo certo e se aparecer uma crise eu saio. Cara, a crise quando vem, ela vem do nada e você perde dinheiro rápido, tá? Não é tão simples assim. Então, já começa com uma visão mais humilde. 10 FIs é uma boa meta. Eu, por exemplo, tenho 20, porque eu já invisto há algum tempo e eu fui diversificando ao longo do tempo. Só que mais importante que o número de fundos imobiliários é que eles sejam de setores diferentes. Então, uma forma muito simples de você começar é você escolher 1 ou 2 FIs de cada um dos principais setores. E quais seriam esses setores? Na minha visão, seria shoppings, escritórios, logística, varejo, eu acho bem interessante também, e para finalizar, um setor mais seguro, são os fundos de recebíveis, tá? Os fundos de CRI. Então, assim, se você tem 4 fundos imobiliários, vai começar com 4,
pega 4 setores, pega um de cada setor. Se você vai começar com 10 fundos imobiliários, pega os 5 setores e 2 de cada. Só não põe tudo no mesmo setor, que como eu falei, essa coisa de aproveitar a oportunidade não é tão simples, o mercado não te dá as coisas de mão beijada assim tão fácil, beleza? E Júnior, quais FIs são esses? Cara, não posso falar, tá? A CVM não permite que a gente dê recomendação e eu também não quero trabalhar dessa forma, eu prefiro te ensinar a pescar do que te dar o peixe, mas uma estratégia que sempre foi muito interessante e na minha visão é mais segura é você escolher os maiores fundos de cada setor, tá? O maior fundo geralmente tende a ter mais imóveis e mais inquilinos, o que vai diluir o seu risco. Geralmente esse maior fundo está também há mais tempo no mercado, então a gestora meio que já se provou ou então tem mais experiência, o que também diminui o seu risco. Então essas eram as dúvidas da seguidora, e se você também quiser que eu faça um vídeo para responder uma dúvida sua, deixa aqui nos comentários. Se for um assunto que eu já estava pensando em fazer, eu vou priorizar e vou fazer um vídeo para você, bem legal. E muito obrigado se você chegou até aqui. Curte esse vídeo que ajuda muito a gente e, se possível, compartilha o vídeo naquele grupo da família, do trabalho principalmente, que ajuda muito. O YouTube percebe que é um conteúdo legal, beleza? Então, abraço e bons investimentos. Valeu!